Olá pessoal, eu sou o professor Juraci Soares e nesta aula trataremos do conceito e das características do regime jurídico administrativo. Para que essas informações sejam bem compreendidas, devemos primeiro trabalhar alguns conceitos iniciais. Por exemplo, a administração pública é estruturada em entidades, órgãos e agentes. Buscando alcançar e concretizar o interesse público, a administração detém poderes para implementar o bem comum. A concretização do bem comum se dá pelo exercício da atividade administrativa. E o que exatamente esse conceito significa? A atividade administrativa é a concretização da função administrativa por meio da efetivação de atos concretos e executórios, sendo exercida pela administração pública para a consecução do interesse público. A doutrina considera como elementos estruturantes do direito administrativo e do regime jurídico administrativo os princípios da indisponibilidade do interesse público e da supremacia do interesse público sobre o privado. Tais princípios representam a origem das prerrogativas da qual desfruta a administração pública. Bom, esclarecida a questão da atividade administrativa, devemos analisar o regime jurídico administrativo. O primeiro passo é entender o que é o regime jurídico. O regime jurídico é o conjunto de direitos, deveres, garantias, vantagens, proibições e penalidades aplicáveis a determinadas relações sociais qualificadas pelo direito. De modo mais específico, o regime jurídico administrativo é o conjunto de regras e princípios que regem a atividade administrativa. Será aplicável aos órgãos e entidades que compõem a administração pública, bem como aos seus agentes administrativos em geral. O próprio texto da Constituição traz uma série de critérios que devem ser observados quando da execução de certas atividades pelos agentes públicos, bem como o posicionamento da administração em um patamar privilegiado em relação aos administrados. Esses comandos legais determinam, assim, uma desigualdade entre a administração pública e os cidadãos, necessária à formação e à manutenção da organização social. A aplicação do regime jurídico administrativo autoriza que o poder público possa agir de modo coercitivo, por meio das prerrogativas, privilégios e poderes da administração, visando a consecução do interesse público. É importante atentarmos para o fato de que as prerrogativas estatais não são absolutas. Os limites vêm por meio das restrições legais estabelecidas para garantir os direitos individuais, especialmente pela obediência aos princípios da administração pública. Fica clara, então, a posição privilegiada da administração pública e a importância desse posicionamento para a ordem social e a procura pela efetivação do bem público. Bom, a partir de aí, devemos concluir essa nossa aula com as características do regime jurídico administrativo. São duas as principais características do regime jurídico administrativo. E são a existência e observância dos princípios da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Princípios, como já sabemos, são regras que formam um conjunto de orientações de caráter normativo e devem ser seguidos para otimizar a criação e aplicação do direito, delimitando o seu campo de atuação. Em relação aos princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, é importante frisarmos que tais princípios informam todo o direito administrativo e são os elementos fundamentais que formam o regime jurídico administrativo. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado se efetiva nos casos em que, existindo algum conflito entre um particular e o interesse público, deverá prevalecer o interesse coletivo. A supremacia do interesse público está relacionada com a necessidade de satisfação de necessidades coletivas por meio do desempenho de atividades administrativas prestadas à coletividade. E é por essa razão, quando o poder público exerce atividades na defesa do interesse público, que dispõe de certas prerrogativas que o colocam em posição jurídica de superioridade perante o particular. Essa atuação da administração pública deve se dar sempre em conformidade com a lei e respeitando as garantias individuais consagradas na nossa Constituição Federal.
Já o princípio da indisponibilidade do interesse público refere-se ao fato de que os bens e interesses públicos não pertencem à administração pública, nem aos agentes públicos, e sim à coletividade. Como o administrador é um mero gestor da coisa pública, ele não poderá atuar visando suas próprias vontades. Ele deve agir em busca necessariamente do interesse público. Logo, enquanto o princípio da supremacia oferece prerrogativas ao agente público, em contraponto, para evitar excessos, o princípio da indisponibilidade impõe restrições à atuação administrativa. Bom, e assim concluímos essa nossa aula e recomendamos a leitura obrigatória, complementar, do material que está disponibilizado em sua área do aluno em forma de e-book. Apresentam todos esses tópicos de forma mais detalhada, ok? Um abraço e até a próxima aula.